Pronto. Pronto, foi. A Foi. partir de agora, gravando tudo. Depois eu coloco a gravação lá no canal, deixo ela privada, para não ficar um negócio público. Cuidado com as câmeras aí, cuidado com os áudios. Música de fundo também, muito cuidado, porque senão depois o YouTube fica cheio de frescura lá. A Endemol fica me perturbando depois. Dá um trabalho desgramado. Bom, seguinte, vocês estão vendo a tela aí que eu deixei para vocês, está aparecendo aí bonitinho. A ciência da documentoscopia, correto? Correto. Maravilha. Seguinte, eu separei para vocês hoje o caso que envolveu no Brasil um caso de investigação criminal. Bernardo. O caso Bernardo é um caso muito famoso, é um caso que gerou uma comoção no país inteiro desse garotinho que foi assassinado. E tudo por conta de, cara, dinheiro, herança, uma trama meio maluca aí na família desse garoto. E foi um caso que envolveu, segundo a justiça, segundo a perícia criminal da Polícia Civil, documentoscopia. Mas, na verdade, o que ocorreu ali foi uma perícia grafotécnica, tá? Só que a perícia criminal da Polícia Civil e da Polícia Federal, eles enxergam, e também o judiciário e alguns advogados, enxergam a documentoscopia, na verdade, a grafotécnica, como documentoscopia. Eles enxergam que a documentoscopia é um pouco diferente da gente. Nós, peritos, a gente sabe que a grafotécnica é a ciência que atua com foco exclusivo e dedicado à análise e à comparação de assinaturas, cujo objetivo principal é identificar se uma assinatura ela é verdadeira ou ela é falsa. Ponto final. Já a documentoscopia, nós, peritos, profissionais da área, entendemos que trata-se dos mesmos objetivos da grafotécnica. Porém, a gente não vai em busca de assinatura. O que a gente busca é analisar um determinado documento, se aquele documento ele é autêntico ou não, se aquele documento ele é verdadeiro ou se ele é falso. Então, quando a gente, perito, nós, peritos, falamos de documentoscopia, nós estamos falando do documento. Nós entendemos e aprendemos nos cursos que fizemos pela vida aí, e ainda fazemos, que é o documento. É o RG, é um contrato, é uma certidão de casamento, é uma nota de dinheiro, é uma moeda, enfim, uma carta, o papel, né? A coisa física, digamos assim. Já a grafotécnica, não. A gente entende que nós estamos falando de grafia, estamos falando de grafismo, estamos falando de escrita, né? Seja ela humana, seja ela feita com caneta, com lápis, com tinta, spray, pincel, ou seja lá o que for. Porém, o judiciário e a Polícia Civil e Polícia Federal, e os advogados, a grande maioria, na visão deles, a análise de uma assinatura, muitos deles chamam aquilo de documentoscopia. Analisar uma carta, analisar uma escrita, muitos deles tratam isso como documentoscopia. É por isso que vocês, quando pegam casos de perícia grafotécnica, vocês acabam pegando muitos quesitos aonde alguns advogados ficam perguntando do documento. O documento é autêntico? O perito pode dizer se o documento ele foi criado na mesma data em que foi assinado? O documento foi impresso em que tipo de papel? Qual é o tipo de papel? Qual é a impressora que imprimiu esse papel? Vocês pegam muito quesitos que perguntam do documento em si, e aí vocês acabam respondendo ali ou que o quesito ele é prejudicado, e isso é uma bobagem, quem já fez curso comigo sabe que eu odeio esse termo, ou vocês acabam respondendo ali de maneira técnica, o que eu já ensinei para alguns alunos, e alguns já sabem porque aprenderam em outros cursos, que esse tipo de pergunta tem que ser direcionada para um perito de documentoscopia. O caso em questão aqui é a análise de assinatura e blá blá blá. Mas por que que eles fazem essas perguntas? Porque para eles, análise de assinatura é documentoscopia. Eles não estão errados, de certo modo. Eu já falei isso diversas vezes, vocês já devem ter me ouvido falar isso algumas vezes. A grafotécnica é uma ciência que é parte da documentoscopia. Vocês já ouviram eu falar isso 1 milhão de vezes.
No meu curso de perícia grafotécnica, inclusive, acho que o primeiro módulo, a primeira aula, eu já falo isso, para todos os peritos ali que estão em formação aprenderem. E a grafotécnica, ela é uma ciência que ela é parte da documentoscopia. E a documentoscopia é parte da criminalística. Ambas, grafotécnica e documentoscopia, ciências da criminalística. Então, a gente precisa entender que o advogado, o juiz, a Polícia Civil, a Polícia Federal e outros, eles costumam entender que a análise de assinatura é documentoscopia. Então não se espantem quando pegarem casos de grafotécnica e ficarem vendo quesitos de documentoscopia, perguntas sobre documento, porque na verdade não é uma ignorância de quem está perguntando, não. É porque eles têm esse entendimento. E se você analisar por esse ponto que eu acabei de mencionar, de que um é parte do outro e os dois é parte de um todo, vocês acabam entendendo que faz sentido aquele tipo de pergunta. E por que eu estou falando isso? Nesse caso, do caso Bernardo Boldrini, caso muito famoso, inclusive tem ali no YouTube tem ali todo o julgamento que aconteceu ali, dividido em 3 vídeos ou 4 vídeos, se eu não me engano, vídeos de mais de 2 horas de duração, aonde mostra-se ali os confrontos grafotécnicos e etc. Os advogados de acusação, advogado de defesa, o perito se manifestando. É algo assim que é bem interessante para assistir, é bem legal, que dá para você ter uma dimensão, às vezes até do tipo de trabalho que você exerce, a profissão que você exerce. Já falei isso em outras ocasiões. Então hoje eu escolhi esse caso para a gente discutir um pouquinho, falar um pouquinho. Mas melhor do que isso, eu trouxe para vocês, nesse caso, algo que talvez vocês não tenham visto em nenhum curso por aí. Eu trouxe a peça questionada e a peça padrão para a gente analisar juntos. A peça padrão do caso Bernardo, que é a assinatura, e a peça questionada, que foram apresentadas no processo, tratadas ali como documentoscopia, grafoscopia, etc. E a gente vai poder ver ali divergências e convergências e etc. Mas primeiro a gente precisa entender quem são os personagens desse caso. Então foi um caso de perícia criminal, aonde morreu esse garotinho. E nós temos os personagens aqui. Essa é a mãe do Bernardo. Essa é a mãe do Bernardo, tá? Esse é o Bernardo, pequenininho. Aqui nós temos o pai do Bernardo. Esse é o pai do Bernardo Boldrini. É o Leandro, né? Essa aqui é a ex-secretária do pai do Bernardo. A ex-secretária é uma das envolvidas aí no caso, foi presa, inclusive. E já já eu vou explicar cada personagem onde cada um deles se encaixam, tá? Aí aqui nós temos o Leandro, que é o pai, o Bernardo, que é o garotinho, e a ex-secretária, madrasta, inclusive. Esse aqui foi o remédio que matou Bernardo Boldrini. Segundo o processo, segundo a perícia, segundo as investigações, esse medicamento, ele é um medicamento sedativo. Ele é um medicamento que geralmente é indicado para anestesiar. É um medicamento de uso oral, aonde tanto criança quanto adulto eles tomam e fica ali meio grogue para Pré-anestésico. terem ali, exatamente, para receberem ali uma anestesia. Então, antes de receber aquela anestesia na veia e etc., eles dão esse medicamentozinho. Porém, como todo medicamento, é uma droga. E o que mata é a dose. Se você. Eu dou sempre esse exemplo quando eu dou aula de criminalística. Eu dou aula de criminalística pela Polícia Federal, não sei se vocês sabem ou não. Já comentei com algumas pessoas. Então, às vezes, eu pego turma aí de profissionais, Oi? de Não, não precisa não. Deixa que eu vou policiais, limpar essa cozinha depois. seguranças Vou e tomar café etc. agora. E eu dou aula de criminalística para eles, noções de criminalística.
onde eu sou instrutor credenciado pela Polícia Federal nessa matéria. E eu sempre dou Já um não é exemplo saber de para ninguém, né? eles, Pelo menos faço minhas eu coisas sempre sozinha. dou um exemplo para eles. A gente tenta É... ajudar as pessoas, mas não adianta, elas não se ajudam. Poxa, Marilene, o teu áudio tá aberto, tá? Ah, tá, obrigada. isso, saiu tudo aí. E aí o que que acontece? Lá na aula de noções criminalísticas tem uma parte que a gente fala sobre envenenamento e etc. E eu sempre explico para todo mundo que o que mata é o que vocês sabem, não é o veneno em si, é a dose. E o exemplo que eu dou disso sempre é o chumbinho, né? O chumbinho é até proibido, né? Antigamente você comprava isso em qualquer lugar para matar rato, hoje não. Hoje é proibido, não pode vender em lugar nenhum. O chumbinho, o que mata, na verdade, é a quantidade, é a dose dele. Se uma pessoa, por exemplo, que se suicida, que faz o uso do chumbinho, para vocês terem uma ideia, se ela toma uma quantidade muito alta, ela não morre. Ela passa mal, ela estribucha no chão, ela tem convulsão, ela tem epilepsia, ela tem gastrite, úlcera e uma série de complicações estomacais, etc. Mas ela não vai a óbito. Ela morre de dor, né, que a gente fala. Vai para o hospital, tem que fazer uma série de procedimentos, lavagem no estômago, e ela fica lascada pro resto da vida, mas ela não morre, porque ela tomou uma quantidade muito fora do padrão. E se ela toma uma quantidade também que não é suficiente para causar nada, ela também não morre. Passa mal, se lasca inteira e também não morre. Ou seja, tem uma dose adequada para cada indivíduo que acaba ocasionando ali na morte. É o caso do medicamento, qualquer medicamento. Em uma dose muito alta, Pierre, ele pode ser faz favor letal, pra mim, pega um copo d'água branca. né? Não fala E esse nada não, que eu tô no medicamento áudio, aí tá? foi o medicamento que acabou, esse medicamento foi o medicamento que acabou causando aí a morte aí do garoto do Bernardo Boldrini. Professor, um adendo. É o Michael Jackson também, né? Mesmo medicamento. Uhum. O Michael Jackson, mesmo medicamento. O Michael Jackson fazia uso desse medicamento indicado pelo médico dele, o médico Propofol. quem receitou e etc. E ele tomava porque para dormir, tomava para relaxar, tomava para descansar, etc e tal. E também, segundo consta na perícia, acabou ingerindo uma dose muito alta do medicamento e acabou vindo a óbito. Segundo consta, né? Aqui eu Exato. trago a vocês, vou compartilhar isso no grupo. Não dá para enxergar direito, mas lá no celularzinho de vocês, depois com calma, talvez você consiga imprimir, dá para fazer uma análise. Aqui nós temos uma carta da Odilane, que é a mãe do Bernardo Boldrini, que morreu, e ela deixa uma carta como dando indícios ali de que fora um suicídio ou coisas assim. Essa carta que está aí escrita, assinada, você vê que no começo da carta começa-se ali com o nome ali Odilane, né? E temos também ali no final da carta a assinatura dela também, lá próximo da data, né? Você consegue ver ali embaixo ali o nome também, Odilane. O que que acontece? Essa carta, supostamente, né, vamos dizer assim, supostamente, fora escrita pela mãe do Bernardo, mas não foi. Essa carta, depois a perícia descobriu que ela foi escrita pela madrasta, pela ex-secretária, aliás, pela ex-secretária do pai do Bernardo. Ou seja, é uma carta de suicídio, digamos assim, que foi forjada ali pela ex-secretária, pelo ex-secretária do pai do Bernardo. E aí tem alguns detalhes nessa nesse caso, tanto da carta quanto do Bernardo e etc, que eu vou colocar para vocês aqui. Aqui nós temos o trecho da assinatura da carta em cima. Esse trecho em cima
é da assinatura ali, ó, Odilaine Viglione. Então veja que isso é tema do que a gente vai falar lá no final do mês, das fraudes, falsificações de documentoscopia e grafoscopia. Uma das características do falsário, eu falo muito isso no curso que a gente vai fazer, é que o falsário, ele tenta corrigir. Quando ele erra qualquer coisa numa assinatura, num nome, ele tenta corrigir, porque ele quer ser perfeito, né? E a própria pessoa, quem escreve o nome, ela não tem essa preocupação. Se você vê ali, ó, na primeira parte que está escrita ali, Odilane, embaixo ali que é a assinatura dela, ela faz a letra O com o grama circular aberto, né? Você percebe que o grama ele está aberto. E aqui, ó, ele está aberto. Você consegue perceber isso. Aqui, ó. Ele está aberto, ó. Certo? E você vê nos outros que não, ele está perfeitinho, fechadinho ali, ó. Ou seja, a pessoa não se preocupa em fazer de maneira diferente. Perceba que aqui nós temos acento, e aqui nós não temos acento. Perceba que aqui de novo nós não temos acento, mas aqui nós temos, aqui nós temos. Se perceba que o remate ali do Odilane, né, ali no final, ó, é diferente, ó, de uma assinatura para outra. Porque a pessoa que é autêntica ali na assinatura dela, ela faz sim algumas variações na escrita dela. Perceba que temos espaçamento aqui, aqui nós não temos, ó. Aqui também nós não temos. Aqui nós temos o pingo no i centralizado no i, aqui nós temos ele mais à esquerda, e aqui nós nem temos o pingo. Então veja que a própria pessoa, ela não tenta corrigir absolutamente nada quando ela erra. Ela não tem essa preocupação. Foi ela que escreveu e pronto, ela não quer mostrar nada para ninguém. Veja a maneira como a letra G, a laçada aqui da letra G foi construída. E aqui, por exemplo, está completamente diferente. Aqui está mais diferente ainda. Você vê, porque é a própria pessoa escrevendo. Agora, quando o falsário ele tenta fazer, ele tenta se corrigir o tempo todo. Olha esse borrão que está aqui. Olha aqui de novo a tentativa de corrigir. A mesma coisa aqui, ó. Então a pessoa ela tenta ficar corrigindo. Ela tem pontos de parada, são características de falsário. São os pontos de parada. É aquela hora que a pessoa para pesar a caneta. A pessoa para pesar a caneta para pensar no que vai fazer, porque a pessoa quer ser perfeita, enfim. Aqui é só um caso que foi tirado de alguns documentos oficiais, padrões das assinaturas da Odilane. E ali em cima a assinatura da carta. Aqui nós temos os padrões que depois a gente vai trabalhar, vai analisar, né? Nós temos os padrões e nós temos a peça questionada. Depois a gente vai trabalhar juntinho aí para a gente ver as diferenças. Algumas eu mostrei aqui logo de cara, né? E aí veja você, a gente batendo, né, na tecla, né, desse caso. Vamos voltar aqui. Veja só, esse caso ele aconteceu em 10 de fevereiro de 2010. Eu não sei se vocês se lembram ou não, mas foi um caso que aconteceu em fevereiro de 2010. A Odilane, que é essa senhora, ela morreu. Ela é esposa do Leandro Boldrini, que é o pai do Bernardo, que é esse garoto que está aí. E inicialmente, todo mundo, a perícia, a polícia, todo mundo acreditou que ela havia cometido suicídio por conta daquela carta que ela deixou. Só que aquela carta que ela deixou, ela foi analisada pela perícia e a perícia identificou que a carta era falsa. Só que a perícia que analisou a carta não foi a perícia do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul e nem a perícia da Polícia Criminal, não. Foi uma perícia particular contratada pela família dela, tá? Porque a família não acreditou
muito naquilo que estava escrito na carta, não tinha muito nada a ver com com o perfil, né, da Odilane, com a da mãe, no caso. E aí, ao analisar a carta, a perícia particular, ela constatou ali, e eles trataram o caso como documentoscopia e não como grafoscopia. Eles entenderam ali que a assinatura, a perícia particular, ela entendeu que a assinatura era da ex-secretária do Leandro Boldrini, que é essa senhora aqui. Essa é a ex-secretária. Ela foi quem escreveu aquela carta ali. A perícia, no caso de documentoscopia e grafoscopia, foi crucial aí para desvendar esse mistério, botar quem tinha que ser botado na cadeia, enfim. Aconteceu lá em fevereiro de 2010. A mulher ali, a Odilane, né, que é a mãe, ela morreu no consultório, supostamente suicídio, que é o que a gente falou. Foi deixada ali uma carta para a mãe dela, tá? A Odilane, ela deixou a carta para a mãe dela, dando ali despedidas e coisas do tipo, né? Dizendo que estava arrependida, emocionalmente perturbada, enfim. E tanto a polícia na época, olha só que loucura, hein? A polícia que fez a perícia no caso tratou o caso como suicídio, tá? A família dela questionou aquela questão da carta e etc. E por que que questionou? Porque 5 dias antes, olha só que coisa, 5 dias antes da Odilane aparecer morta, né? A Odilane, ela fez um boletim de ocorrência na Polícia Civil é, contra o marido. Veja que loucura. 5 dias antes, ela foi na Polícia Civil e fez um boletim de ocorrência. E aí, 5 dias depois do boletim de ocorrência, ela apareceu morta, né? Ah, se suicidou. E ali uma carta apareceu. Então, o fato dela ter feito o boletim de ocorrência, avisado a família dela, que fez um boletim de ocorrência contra o marido, porque o marido estava violento, estava esquisito, ameaçando ela, etc e tal, a família já estava sabendo do boletim. 5 dias depois, ela apareceu morta no consultório e deixando uma carta para a família dela. A família, lógico, achou esquisito, porque falou: ué, como é que a mulher morre? Fez um boletim de ocorrência, de repente a mulher morre? Tem coisa errada aí, né? E aí, buscando esclarecimento, contrataram perícia particular. Olha aí o que a gente falou lá dos assistentes técnicos. Fizemos um curso recente sobre isso. E o perito ali que trabalhou, analisando a parte de grafotécnica, etc., descobriram ali que os traçados ali, as caligrafias, os elementos grafotécnicos contidos na carta, não comparados com a assinatura padrão da Odilane, de outros materiais, de outros documentos e etc. do passado, não batiam. Não dava para dizer que aquela carta tinha sido escrita pela Odilane. E aí, como a Odilane já havia comentado com a família que talvez o marido estava tendo alguns casos com a secretária, no caso a ex-secretária, e que também essa ex-secretária ela já tinha feito algumas coisas para o marido que ela não gostava, etc. A perícia ela intimou a ex-secretária para coletar assinaturas dela. E ao confrontar as assinaturas, a letra da ex-secretária com a carta, constatou-se que quem escreveu a carta foi a ex-secretária de Leandro Boldrini, que é essa senhora aí. E aí, ali, reconstruindo toda a história, né? A perícia particular, no caso, os peritos e a família da Odilane, da mãe do Bernardo, eles pediram para abrir o caso de novo. O caso já tinha sido encerrado, lembra? Como se ela tivesse se suicidado. E aí o caso foi reaberto, né? E aí foi feito uma perícia na carta pelo IGP, que é o Instituto Geral de Perícia do Rio Grande do Sul, é um dos mais conceituados do país, tá, gente? Quando se fala em perícia grafotécnica, em perícia de documentoscopia, o Rio Grande do Sul, o Instituto Geral de Perícia do Rio Grande do Sul é campeão disso. Os caras são feras, feras demais, assim. E aí, quando o Instituto Geral de Perícia pegou a carta para analisar, olha só que loucura, cara. O perito particular, nós, vocês, né?
analisou a carta e analisou a escrita da ex-secretária. Chegou à conclusão que, olha, essa carta aqui não foi escrita pela Odilane. Essa carta não foi escrita pela Odilane. E aí pediram para abrir o caso. Pegaram o parecer técnico. Gente, ó o microfone, ó o microfone, ó o microfone. Não, eu acho que vocês estão falando comigo, eu fico parando toda hora. Cadê os microfones? Como é que estão aí? Nalva, o teu microfone tá aberto, tá? Espera aí que eu vou dar um jeito. Uhum. Ele também sim. Pronto, aqui, ó. Pronto, pronto, desse jeito. Então voltemos. Senão eu me perco, senão eu não consigo. Aí olha só que loucura, vamos recapitular. A perícia particular analisou a carta, confrontou com a assinatura dessa senhora aí, da ex-secretária. E aí o perito particular que estava ali atuando como assistente técnico, ele falou, olha, não foi a Odilane que escreveu a carta, não. Quem escreveu a carta foi essa mulher, a ex-secretária. Vamos pedir para abrir o caso de novo e vamos entregar esse parecer técnico para o Instituto de Perícia. E vamos pôr no processo. E foi o que eles fizeram. E aí o juiz determinou que o Instituto Geral de Perícia analisasse então a carta com seus peritos ali. E lembra que eu falei que o IGP, o Instituto Geral de Perícias ali, eles são, na minha opinião e na opinião na grande maioria aí do pessoal da ciência, né, de Grafotex, são os campeões ali. Os caras são feras demais, é o que tem de melhor no país. Eles analisaram a bendita da carta, confrontaram com a assinatura dessa senhora e eles chegaram à conclusão que a assinatura não era da ex-secretária. Eles falaram: olha, o perito particular ali está viajando. A gente analisou e a assinatura é da Odilane, sim. Segue ainda e o caso continua como suicídio e acabou. A assinatura da carta é da Odilane, não é da ex-secretária aí que o perito particular está querendo atribuir, não. Um detalhe curioso, se vocês assistirem o julgamento, tá lá no YouTube, depois é só procurar no YouTube lá. Caso Bernardo Boldrini, perícia grafotécnica, bota assim que vai aparecer lá. O perito que atuou, contratado pela família, ele já tinha trabalhado no Instituto Geral de Perícia. Ele faz perícia há mais de 30 anos. Não é um cara qualquer, não. É um cara muito bom. E aí, olha só, o Instituto Geral de Perícia analisou e chegou à conclusão de que não tinha fraude nenhuma, que a assinatura era da Odilane. E aí eles reconstituindo ali toda a questão do corpo, como caiu, etc e tal, tudo reforçava ainda a tese de que a coisa era suicídio e etc. Resumindo a questão toda ali, né? O Bernardo Boldrini, que é esse cidadão, pai do Bernardo, foi ele quem receitou. Ele é médico, tá, gente? Esse cara ele é médico, para quem não sabe. Ele foi quem receitou o tal medicamento para acalmar Bernardo e etc, em momentos em que ele estava muito agitado e etc e tal. Segundo ele, Bernardo, isso em depoimento, Bernardo não, o Leandro, pai do Bernardo, o Bernardo era um menino muito ativo, o Bernardo era um menino muito enérgico. Tem gravações, inclusive, que são apresentadas no tribunal de discussão do pai, Leandro, com o Bernardo. Bernardo com faca na mão, e o pai falando: agora você é machão e tal. Você vai fazer o que com essa faca, machão? Vai, faz aí alguma coisa. Com a criança, tá? O pai discutindo com a criança nesse nível aí, para você ter ideia. E a receita aí desse medicamento foi ele quem receitou, digamos assim, pro garoto. E a madrasta era quem dava ali o medicamento, enfim. E apesar da carta não ter sido objeto de prova, o juiz não ter aceitado a carta ali como a carta quem escreveu foi a ex-secretária do Leandro Boldrini, etc. Ainda assim, ele foi condenado a mais de 30 anos de prisão.
Então, ele foi condenado a mais de 30 anos de prisão. Se eu não me engano, já estava já respondendo já em semiaberto, alguma coisa assim, se eu não me engano. A madrasta também foi presa também. E não por conta da carta, tá? Só para vocês poderem entender. A perícia foi feita de maneira particular. O assistente técnico perito particular apontou que a letra da carta, a assinatura da carta da Odilane ali em cima é compatível com os padrões, então quem escreveu a carta foi a ex-secretária. Tá aqui a peça padrão embaixo e a peça questionada em cima, mas ainda assim o juiz ele resolveu não acolher o parecer técnico, também não levou em consideração o laudo do IGP de que a assinatura é da Odilane mesmo, ela se matou mesmo, etc e tal. Deixou de lado isso e condenou e julgou ali o Leandro Boldrini por outras questões, por outras razões, muito mais por uma parte técnica e emocional ao mesmo tempo. O juiz analisou essa questão da discussão, dele falando com o filho, tantos advogados de acusação do Leandro tentaram colocar ali no julgamento que ele era um cara que, tipo, ele não queria o filho, ele estava só interessado numa herança, na verdade. A mãe do Bernardo era dona de uma herança, enfim. E o que motivou a morte ali, tanto da Odilane quanto do garoto, tem toda uma questão de uma herança envolvida, enfim. Mas, só para vocês poderem entender, apesar de ter tido perícia grafotécnica, aonde eles trataram como perícia de documentoscopia, não trataram como perícia grafotécnica a coisa, tá? Eles chamaram isso o tempo todo de uma perícia de documentoscopia e veja vocês que nós estamos falando aqui de grafotécnica. Se você recebe isso num processo hoje para analisar, você ia pegar padrão e questionada, ia tratar como grafotécnica, mas alguns advogados, a perícia criminal, a polícia, alguns juízes tratam como documentoscopia. Então é bom a gente se acostumar com essas questões aí. O laudo não foi acolhido, o parecer técnico também não foi acolhido. Na minha humilde opinião, e humilde mesmo, porque eu precisaria de mais materiais, olhando da maneira como a coisa está aí, olhando e comparando com esse padrão que está aí, eu já tinha feito já uma pré-análise antes da gente vir para cá conversar, trocar uma ideia, tanto no caso quanto na assinatura padrão questionada. Para mim, a assinatura questionada ali não é da Odilane, não. Para mim, tá? Óbvio que talvez outras pessoas vão ver de outra forma. Vocês se analisarem com calma depois, se quiserem tirar foto, print, quiserem analisar com calma. Apesar que esses materiais eu vou colocar lá no grupo depois, essa peça padrão e essa questionada. Se quiserem fazer uma análise depois, de maneira completamente particular, afim, educacional e compartilhar no grupo, vai ser legal para a gente poder tentar entender como foi que o Instituto Geral de Perícia, com todo o respeito do mundo, como foi que eles conseguiram identificar que trata-se da assinatura da Odilane. Eu acho que não, na minha humilde opinião. Mas talvez eles tinham outros materiais, outros elementos, outras questões ali para analisar, diferente das que eu tenho aqui e das que nós temos para estar fazendo a análise. Esse caso, volto a dizer, foi em 2010, chocou o país inteiro. Foi júri popular. O júri popular, com mais de, se eu não me engano, 30 membros do júri ali, decidiram ali que o Leandro Boldrini deveria ser preso e etc e tal. O juiz mandou para cadeia, ficou lá condenado a mais de 30 anos e etc. Mas o que eu queria trazer aqui é que foi um caso, você vê, um dos casos mais famosos no Brasil, envolveu a perícia grafotécnica, a documentoscopia, tanto faz como queiram chamar, área que a gente atua, área que a gente trabalha, área que a gente todo dia está estudando, se encontrando, conversando, debatendo e tentando se especializar cada dia mais. E não estamos livres de um caso criminal como esse cair no nosso colo, tá? Eu gosto de falar isso pelo seguinte, porque a gente tem ali a nossa atuação pelo tribunal, mas a gente tem também a nossa atuação ali
extrajudicial. Então imagina que você recebe aí um e-mail, recebe uma ligação e te pedem ajuda em um caso onde você vai atuar como assistente técnico. E acreditem, pode ser um caso desse que vai cair no teu colo. Pode ser um caso desse que caia no teu colo. Você talvez pegue, talvez decline, mas se você está na chuva, você tem que estar preparado para a lama que vem junto. Eu confesso a vocês que se cai no meu colo um caso de natureza criminal, aonde tem morte, tem criança, tem carta de suicídio, eu muito provavelmente declinaria. Eu não sou hipócrita, não. Eu muito provavelmente declinaria com toda a expertise que eu tenho, com toda a experiência que eu tenho, porque ainda acho que não estou preparado para pegar um caso de tamanha grandeza. Eu sou muito humilde para reconhecer isso perante a todos vocês aqui. Eu muito provavelmente ficaria assustado, confesso a vocês. Porque eu acho que quando você tem um caso. Imagina, cara, é um caso de grande repercussão. Quando você tem um caso dessa grandeza, envolvendo morte de criança, suicídio que pode ser um assassinato, um caso como o que nós comentamos no curso passado do PC Farias, lembra? Que teve ali um perito particular que foi chamado para trabalhar e etc. E ali você tem uma situação aonde existe uma suspeita de queima de arquivo e etc. E você vai lá botar um laudo, botar um parecer técnico e colocar a tua opinião técnica ali, eu pensaria um monte de vezes e pegaria quando eu achasse que eu estivesse realmente preparado. Mas por que que eu trago esses casos para a gente trocar essa ideia? Porque às vezes você acha que você só vai ficar pegando casos de consignado. Você só vai ficar pegando casos de empréstimo, você só vai ficar pegando casos do velhinho contra o Itaú, da velhinha contra o Banco Pan, casos de R$ 500, casos de R$ 800, casos que você vai ficar brigando com o advogado. Me manda o original. Eu marquei coleta e o cara não apareceu, né? Eu marquei ali com o advogado e ele não veio, e etc, e etc, e etc. Acreditem, um caso desse pode cair no teu colo. Às vezes a gente também tem a mania de nos diminuirmos, né? A gente tem, às vezes, a mania, infelizmente, de nos menosprezarmos. Às vezes a gente não tem noção, às vezes, do tamanho do potencial que a gente tem. A gente tem mania de se diminuir. Acontece às vezes, né? E às vezes a gente acha que a gente não tem condição, que a gente talvez não tenha capacidade, talvez não vai conseguir lidar com aquilo. Mas eu acho que não estamos livres. Então é interessante vocês que já atuam, tem muita gente que já atua já há um bom tempo, tem gente que está começando agora, tem gente que está no meio do caminho, tem gente que já está no fim do caminho e está ali trabalhando e etc. Que a qualquer momento isso pode acontecer, pode cair no teu colo um caso desse daí. Daí a importância, eu acho, de você cada vez estar mais preparado, da gente cada vez mais estar trocando ideia, evoluindo. É o curso do José, é o do Pedro, é o do Paulo, é o da Maria, não importa de quem seja, e não importa se é de algum tema que você já fez ou já ouviu falar, sempre tem uma coisa nova para você ouvir, sempre tem um tema diferente, sempre surge a opinião de alguém ali no meio do curso que acaba, opa, acendendo uma luzinha em você. Nós tivemos recentemente, nos cursos que a gente fez, o nosso aluno lá que comentou que ele bota a conclusão ali, né, no começo do laudo, né? E isso eu achei fantástico, eu achei algo muito inovador, porque eu mesmo nunca tinha pensado nisso. E achei incrível, incrível, incrível. Quando eu parei, quando ele falou, já me acendeu uma luz na hora. Algumas pessoas demoram para acender a luz, mas eu de imediato já dei um estalo. Eu falei, cara, isso aí é foda. E é demais isso aí. E aí a gente acaba aprendendo, entendeu? Então a gente acaba também evoluindo e aprendendo. Casos como esse aí do Bernardo, que estão lá disponível, tá? Eu acho muito interessante se vocês puderem assistir depois lá no YouTube
a situação toda ali operacional que aconteceu dentro do judiciário, né, que foi ali todo o julgamento, e vocês verem o perito. Mas o que eu quero que vocês olhem é a maneira como o perito ele é pressionado. Quem já assistiu consegue entender o que eu estou falando. Se vocês assistirem ali no YouTube o caso Bernardo, no momento em que o perito é acionado para falar, porque ele senta na cadeira na frente do juiz, levanta a mãozinha para dizer que ele jura só a verdade, nada mais que a verdade, etc e tal. Quando vocês veem como os advogados e os promotores caem para cima dele, pedindo explicações de como que ele chegou naquela conclusão de que aquelas letras da carta, da assinatura da carta, não é da mulher do Leandro, e sim da ex-secretária, etc e tal. Vou te falar, se o cara não tiver pulso, o cara treme na base. E se complica. Se não fizer um trabalho decente, com muita assertividade, muita tranquilidade, muita coerência em tudo que escreve, o cara se complica. E aí isso fez eu trazer a comparação disso daí com o que aconteceu com o aluno meu na semana. O que aconteceu com o aluno na semana? Para a gente já abrir, para a gente discutir um pouquinho sobre esse caso aqui e sobre essa questão do aluno. O aluno fez o laudo estava impecável, impecável, bem feito, bem formulado, bem explicado todos os elementos que ele encontrou da peça padrão, bem explicado e bem apontados de maneira clara tudo que ele encontrou na peça questionada. Uma comparação de peça padrão e peça questionada de uma maneira tão clara e objetiva que qualquer pessoa que vê consegue ver ali o que é padrão, o que é questionado, o que bate, o que não bate, o que é convergente, o que é divergente. Uma resposta de quesitos do jeito que tem que ser, simples, objetiva e respondendo apenas aquilo que foi perguntado. E entregou o laudo. Cara, perfeito. Eu analisei o laudo, eu não vi nada no laudo que, na minha visão, tivesse faltando ou que tivesse a mais. Porque quando eu olho um laudo, quando alguém pede para eu olhar um laudo, aluno meu principalmente, o que eu geralmente faço? Eu costumo olhar se tem alguma coisa a mais no laudo que não tinha necessidade de ter ali, ou se tem alguma coisa que na minha visão deveria ter e o perito não pôs. E que aquilo pode gerar um questionamento para ele. Aí eu oriento, etc e tal. De resto, é o básico do que tem que ter num laudo pericial. Falamos disso no curso que fizemos passado. Todo mundo sabe que um laudo tem que ter. Se não souberem, o artigo 473 diz o que tem que ter, mas basicamente dessa forma. E eu achei perfeito. E ele entregou. E aí, só para vocês entenderem, ele recebeu uma peça questionada de 2019, ok? Que estava num contrato de empréstimo consignado. Ele fez coleta agora em 2025. Ele pediu o RG como peça padrão para que a parte autora apresentasse, que ele queria olhar aquela assinatura do RG e etc. E não apresentaram. Apresentaram uma carteira de trabalho com assinatura de 2017. Não, minto. Apresentaram uma carteira de trabalho com assinatura padrão. E apresentaram um título de eleitor de 2017. Então ele tinha como padrão a coleta de 2025, o título de 2017 e tinha a carteira de trabalho que era próxima ali de 2019, se não me engano. Ou era mais, não, era mais longe da contemporaneidade, era mais antiga, lembrei. E aí ele optou por escolher como peça de confronto a de 2017, óbvio, o título. Creio eu que qualquer um de vocês aqui faria isso. Eu faria isso. Se eu tenho uma questionada de 2019 e o que eu tenho mais próximo é de 2017, eu vou usar o que está mais próximo. Eu só não usaria o que está mais próximo se a qualidade tivesse péssima. Aí eu usaria a coleta.
porque a coleta eu tenho ali original, etc e tal. E ele fez aquilo, se baseou naquilo e chegou à conclusão que a assinatura ela era autêntica, verdadeira. Partiu do punho da parte à altura. Aí o advogado ficou louco. O advogado, obviamente, precisamos entender qual que é o papel do advogado na história. É defender o cliente dele a todo custo. Então, o papel dele é questionar, é perguntar, é impugnar, é pedir desconto nos teus honorários. É o papel dele. É o papel dele. Convencer o juiz a todo custo, enfim. Ele entregou o laudo e o advogado impugnou o laudo. Porém, o advogado não apontou na sua impugnação nada técnico. Nada do tipo, eu acho que o perito se equivocou quando ele diz que a assinatura é verdadeira, porque veja que o ataque é igual, o remate é igual, a inclinação é igual, blá, 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 blá. Nada, nada nesse sentido. Ele não questionou, por exemplo, dizendo o laudo está errado porque a peça padrão ela é parecida com a questionada. Veja só, o perito está mentindo. Ah, o perito não deixa claro nas análises deles comparativas, então por isso eu impugno o laudo. Nada disso. A impugnação dele teve a seguinte questão. Ele disse: eu impugno o laudo porque eu gostaria de saber por que que o perito analisou o título de 2017 com a peça questionada que é 2019. Por que que ele não analisou a carteira de trabalho? Eu quero que ele explique por que que ele não analisou a carteira de trabalho. Só esse foi o questionamento. Eu quero saber por que que ele não analisou a carteira de trabalho, que é uma assinatura que está ali, que ele poderia ter analisado para confrontar com o documento questionado e ele ignorou completamente isso. Por que também que ele não confrontou com a declaração de hipossuficiência? E por que também que ele não confrontou com o contrato lá de prestação de serviço do advogado? Por que que ele escolheu apenas o título? Aí foi quando o aluno me procurou. Professor, pô, preciso de ajuda numa impugnação. Falei, beleza. O que que o advogado falou que está errado no teu laudo? Nada. Não falou nada do meu laudo. Ele falou por que que eu não usei isso, por que que eu não usei isso e por que que eu não usei isso. Falei, beleza. Então responde para mim, por que que você não usou? É assim que eu trato, é assim que eu lido com os alunos. Quem pede ajuda para mim sabe bem como é que é. Eu faço perguntas, eu quero que o cara fale. Eu pergunto. A mesma coisa que o advogado perguntou, eu perguntei. Eu falei, e por que que você não usou, então, a carteira? Aí ele falou, eu não usei porque a carteira, ela tá fora da contemporaneidade e a qualidade tá pior do que a do título. Falei, pronto, então você já sabe o que responder para ele. Eu falei, e por que que você não analisou a tua coleta? Ah, professor, porque eu fiz em 2025. Eu preferi usar a de 2017 porque está mais próximo. Falei, ok, você já tem resposta para dar para ele também. Eu falei, e por que que você não usou a declaração de hipossuficiência? Ele falou, porque pelos mesmos motivos eu optei pelaquela. Eu posso escolher aquela, não posso? Falei, com certeza. A que você quiser. Mas o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: você percebeu o que que o advogado está fazendo com você? Ele não tem nada para falar do seu laudo, ele não tem nada para falar do seu trabalho. Seu trabalho está impecável, eu revisei o seu laudo. Não tem o que falar. Ele está batendo exatamente aonde você não mexeu, aonde você não falou. Justamente porque você vai ter que se explicar. E você tendo que se explicar, ele mostra para o juiz mais ou menos como se o seu laudo tivesse incompleto. Mais ou menos como se você tivesse ignorado essa etapa que é tão importante. Logo, talvez ele consiga convencer o juiz que você não é o melhor perito para lidar com esse caso. E talvez o juiz não acolha o laudo e ele tenha uma chance ali de brigar no processo. Essa é a estratégia do advogado. Você só não entendeu o que que ele está fazendo. Falei, beleza, quando é que foi que ele impugnou? Ah, foi essa semana. Falei, então o juiz já mandou você se manifestar? Não, ele não mandou eu me manifestar ainda. Falei, então você não vai fazer nada. Não se manifeste ainda. Eu vou te falar a minha opinião, que eu acho que você deve fazer. E aí aqui fica a minha dica para vocês, porque eu já fiz isso
como orientação para outros alunos, porque eu não tenho laudo impugnado. Graças a Deus eu nunca tive laudo impugnado. O que eu já tive impugnado foi coleta, a perícia. O advogado não queria que tivesse perícia, mas eu entregar um laudo e o cara impugnar, não tive. E aí, olha só o que acontece. Eu falei, ó, vou te falar o que eu sugiro que você faça, porque é o que eu faria. Ele tem 15 dias lá, não é isso? Ele manifestou, tá lá rolando o prazo dele, ele impugnou. Você vai aguardar quietinho durante 15 dias, porque daqui a 15 dias, se o juiz achar que você deve se manifestar, ele vai pedir para você se manifestar. Vou te falar o que eu acho que você deve fazer, porque é o que eu faria. Beleza? Você vai pegar agora a carteira de trabalho e vai confrontar com a questionada. Você vai pegar aí por suficiência e vai confrontar com a questionada. Você vai pegar uma assinatura da coleta e vai confrontar com a questionada. Vai montar um documento como se fosse um novo laudo, mas vai ser menor. E lá você vai colocar um resumo como cabeçalho dessas coisas que você vai fazer, dizendo o seguinte: que esse documento mostra uma análise separada do padrão carteira de trabalho, do padrão declaração de pobreza e do padrão contrato do advogado. Mostrando, e falei, torça para que dê tudo que a assinatura é verdadeira, hein? Pelo amor de Deus, não pode dar errado, não. Tem que bater tudo como verdadeira. E você vai dizer ali, ó, aqui. Este documento mostra abaixo a análise da peça questionada com os padrões tal, tal e tal. Coleta, hipossuficiência e carteira de trabalho. Independente de quais são os padrões e quais anos são esses padrões, o perito chegou à conclusão de que todos, em confronto com a peça questionada, demonstram claramente que a assinatura questionada partiu do punho da autora. Esse perito não colocou estas assinaturas como peça escolhida para demonstração no laudo, porque independente da escolhida, o resultado seria o mesmo. Mas segue aqui a análise, etc., detalhada, minuciosa, caso queiram apreciar, etc. e tal. Você deixa isso pronto. Se o juiz mandar você se manifestar, é esse documento que você vai entregar. Ele já está pronto. E você está dizendo ali o quê? Que você analisou. Você só não colocou lá porque eles não estavam em qualidade melhor do que aquela que você colocou lá. Por isso que você escolheu aquela. Mas que indiferente daquela ou dessas que estão aqui, o resultado seria o mesmo. Acabou. Mas você só vai entregar se o juiz mandar você se manifestar. Isso aconteceu ontem. Só para vocês terem uma noção. Hoje é dia 7, isso aconteceu ontem, dia 6 de agosto. Então nós vamos aguardar. Ele está preparando o documento, ele vai fazer esse trabalho. Se eu não me engano, é a segunda perícia dele. Veja você que não foi uma falha de trabalho, foi algo que a gente costuma fazer, eu mesmo costumo fazer, é que ninguém nunca me questionou. Mas eu tenho alunos que, por padrão, eles analisam com todas e apresentam no laudo. E eu tenho a grande maioria dos alunos que fazem exatamente como ele fez, que é como eu ensino. A gente escolhe uma e faz. Mas fica de alerta, porque esse advogado, ele completamente estrategista, ele bateu exatamente aonde o perito não mostrou nada. Porém, é como um jogo de dama, como um jogo de xadrez. Ele jogou uma peça lá, a gente vai jogar uma peça daqui. Essa é a ideia. Então, ou você, quando fizer o laudo, já faça e confronte logo com tudo para se cercar e garantir de tudo. Ou se você fizer dessa maneira, fazendo apenas com uma assinatura, tenha em mente que pode vir um questionamento. E talvez uma saída é essa que eu coloquei. Não sei se vocês têm o mesmo entendimento e raciocínio que eu, mas é como eu faria. E foi como eu orientei ele ontem. Ele vai trabalhar, ele vai fazer. Se o juiz mandar ele se manifestar, ele vai entregar. E aí nós vamos ver qual vai ser o retorno que ele vai dar para a gente aí. Se o advogado aceitou de boa, se o juiz aceitou de boa, deu tudo certo, ele recebeu, impugnou de novo, veio com uma situação nova agora, coisas do tipo. Esse caso aconteceu ontem, eu achei que seria legal a gente trazer e trocar uma ideia sobre, porque eu não sei se vocês já pegaram algo parecido ou não, eu nunca peguei. E aí aconteceu com ele, ele ficou desesperado, segundo laudo, se eu não me engano, que ele faz, então você imagina, o primeiro deu tudo certo e no segundo já veio isso.
E aí ele tá lá trabalhando, agora tá tranquilo para fazer e vamos aguardar. O que que vocês acham? E aí vem a minha pergunta para vocês agora. Vocês acham que esse é o melhor caminho? Ele deve ir por essa linha? Ele já deveria ter feito antes? Não deveria ter feito? Vocês fazem antes com todas as peças? Vocês não fazem? Vocês fazem como eu falei, escolhe só uma e etc. E aí agora eu quero ouvir vocês. Pode falar, Dilson. Então, o que aconteceu comigo foi um pouquinho diferente. É uma característica da assinatura da própria pessoa, né, uma mulher, e que não, que ali ele tem uma divergência nominal entre o padrão e a assinatura dela. Então, Sim, há uma deformidade numa das letras que não caracteriza, nominalmente falando, aquele grama. Então, o que que eu fiz? E essa coleta demandava eu pegar assinaturas de forma. Então, justamente a de forma é que existe essa característica que nominalmente o grama, ele não tem características do grama que deveria para a assinatura dela. Então, o que que eu coloquei no meu laudo? A divergência nominal entre o padrão MAR, nome dela, e a assinatura, nome dela, não compromete a análise de grafotécnica, pois o estilo gráfico se mantém coerente e autoral. mas você demonstrou, né? Sim, Exato, é aí é que é o ponto. Porque uma coisa é a gente eu já me escrever. blindei, né? Isso, é isso que eu tô dizendo. É isso que eu tô dizendo. Você vê no caso dele, por exemplo, ele escreveu, não demonstrou. E aí o Uhum, advogado pegou no ponto que, beleza, ele falou e tal, mas onde é que eu vejo? Não tá aqui, não tem. Cadê para sim, nós a comparação aqui com a carteira de trabalho? Cadê aqui a comparação aqui com o contrato? Cadê a comparação aqui com a coleta? Tipo assim, ele escreveu isso lá, que ele confrontou com os outros padrões e que a conclusão é a mesma, ele chegou na mesma, etc, etc. Tá exato. entendendo? Isso. Aí no Mas, meu caso é, era para ser um C e ela fica meio parecida com um F. sim, Então, em primeiro momento, assim que o advogado olhar, ele já vai dizer, ué, né? Por que que ele está fazendo uma análise de uma assinatura que tem um grama divergente da assinatura autoral? sim. Então, ali eu já me blindo e aí ele vai Já ler, né? Se ele cercou, não né? lê, a gente lê. E aí pronto. E aí, vocês fazem da mesma linha? Vocês escolhem uma só para confronto? Vocês confrontam com. Se tiver 10 padrão diferentes, vocês confrontam com os 10 diferentes? RG, carteira, título, contrato e por aí vai? Ou vocês escolhem uma só? Eu não sou Eu, hipócrita, não. Eu escolho uma só. Geralmente eu pego a que está eu, mais próximo e faço. viu, professor? Tá dando para ouvir? Sim, tô te ouvindo. Ah, tá. Eu sou aquela que analiso todas. Todas elas. Eu analiso todas. E Para se eu todas parar de elas, e se analisar, todas elas der o mesmo resultado com a questionada, você demonstra todas elas no laudo? É não. isso que eu Ah, quero saber. Analisar, não. ok. Aí O que eu quero eu saber é se você não. demonstra. Por exemplo, você tem, ó, RG, título, carteira, hipossuficiência, coleta. Você, n- tudo bem, você Eu, analisa todas com a questionada, mas na hora de demonstrar, você escolhe apenas uma ou você demonstra todas? eu não demonstro todas, mas eu também não escolho só uma. Sim, Eu escolho algumas e vou usando e mostrando as características, e aí falando, olha, mesmo mudando para esse documento, sim. Agora, essa minha característica pergunta é a continua. seguinte agora, viu? Tá, você escolhe algumas. Então, vamos lá. Opa, ó, o advogado estrategista. Você não escolheu a da carteira de trabalho, por exemplo. Vamos imaginar aqui que você não escolheu ela. Você escolheu todas, menos a carteira de trabalho. É a única que você não demonstrou. Todas as outras você demonstrou. E aí o advogado vai pegar e vai falar para você que você não demonstrou a carteira de trabalho. Obviamente que você vai ter o argumento. Não, eu analisei todas, é o que o Adilson falou. E o É, grafismo bate, blá, 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 etc e tal, tecnicamente, morfologicamente, o cérebro, blá, 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 lei do grafismo e tal. Mas ele pergunta, mas o que eu quero saber é por que que você não pôs no papel, ponto. Aí é isso que eu quero saber, como que você faria para responder isso? Você faria e demonstraria, dizendo que você e- tinha feito e só não a colocou, análise, ou não? como assim, como eu já vou ter aquela análise pronta, eu já vou ter. Aí eu Sim. faria essa segunda parte que o senhor falou para ele fazer, porque o meu Sim, já ia estar pronto, na complementaria, né? Mais verdade. uma página ou duas ali e Exatamente. colocaria lá. E Assim, ó, o caso não senhor tivesse quer. pronto, você faria. Sim,
Porque assim, ué, não é o que o senhor quer? Então tá bom, ó, tá aqui, Isso, tá isso aqui, aí. tá aqui, porque eu já ia ter a certeza, É, é o que você o já senhor fez uma falou. análise Você prévia tem, antes. você tem que ter a certeza de que todas as outras vão bater com a mesma conclusão. E não dá para ser diferente, É isso aí. né? É Mas mais ou eu menos, é esse demonstraria o depois. entendimento, você vê? É isso que eu tô querendo dizer. Tipo assim, todos nós trabalhamos da mesma forma. Por mais que a gente analise ali, chega mais ou menos na conclusão, na hora de escolher, a gente escolhe uma ou algumas e põe. Tem sempre uma que a gente deixa de fora, uma padrão, por exemplo. E é Sim, até esse o ponto. porque, né, professor? Até porque você não abre margem para o advogado impugnar ou questionar alguma coisa. Se Discutir você, qualquer eu também, coisa. eu analiso todas, mas eu só pego uma, porque Isso. uma eu já sei que ele vai haver um certo questionamento. Se eu Sim. tiver duas para o advogado fazer um comparativo, né? Uma É. letra C, de uma letra C, um grama C, de um grama C, se ele tiver um ponto divergente, é um questionamento. É onde ele vai Então, fazer. eu ponho uma só, justamente para mim, É, né, não dar isso que aquele eu estou tiro no pé, discutindo né? com vocês. Você vê que mais alguém, tem mais alguém que E, faz diferente ou todo mundo vai na mesma não, linha? e tem a adequabilidade também, né? Eles podem questionar o que for. A gente tem Princípios, né? que tem de técnicas que tem que ser obedecidos, não tem É, como, é isso aí. né? Exatamente. E aí, Inês, Lenice, e aí? Liga o microfone. Tá mutado vocês duas. É, a Lenice e a Inês tá com o microfone. Resolveu? Agora sim. Fala. Olha, eu gostaria muito de dizer, né, como foi que eu fiz os laudos e entreguei, mas ainda não fui nomeada. Sim. Não, mas o que que você faria? Bom, Oh, meu Deus. eu aprendi a fazer de todas. Sim. Até que quando eu vi o seu laudo, eu fiquei assim, meu Deus, Como pode só seco, isso? né? Como pode só isso e ser tão assim É. ali, né? Mas eu me cercaria, mas eu gostei muito do seu laudo. Você Eu não gostei, fez, você não fez o curso de laudo passado, né? Você não tava no de laudo, tava? tava em Você tá, todos. só você fez, né, o Só curso de laudo, né? que no meu trabalho lá, eu entrava, Ah, você sabe, tava, tá. no banheiro, eu ficava no banheiro, minha chefe É, na porta. se cercar é sempre a melhor opção. Isso, Sempre é se melhor. Mas você vê me que por mais que eu cercaria faça tudo, o mas laudo eu daquele jeito, você vê, é o que eu falei, cara, se tem uma coisa que eu não sou, é hipócrita. Então, se eu faço cagada, eu faço cagada. Se eu faço certo, eu faço certo. Se eu faço cagada, acredite que foi tentando fazer certo. É assim, ponto. Não tem meio termo. Então, assim, eu, quando faço meus laudos, eu faço exatamente o que eu falei. Eu tenho 10 padrões, RG, carteira, título, não sei o quê. Eu escolho o que está mais dentro da contemporaneidade, o que tem uma qualidade melhor, o que vai ficar fácil no Exatamente. meu lado para todo mundo entender. Escolho e coloco. Nunca tive um advogado me questionando, pô, por que você não pôs esse ou esse ou esse? E se acontecesse, eu ia fazer o que eu acabei de falar para o aluno. Eu ia correr, colocar no papel e falar, mas eu fiz, meu amigo. Eu só não coloquei porque eu optei colocar uma para você que estava melhor, mais clara e etc. E qualquer uma que eu escolhesse, eu chegaria no mesmo resultado. Mas no já mesmo que você resultado. quer, como a Vivian disse, já que você quer, toma, Tá? tá Você quer? aqui. É o que eu É, faria. Eu não saio fazendo, porque senão aquilo que eu falei que o meu laudo fica com 20 páginas, não vai ficar. Vai ficar com Não. 40, com 50, certeza. 60. Com certeza. Sem contar que você vê, ó, só para você ver o mínimo, né? Alguns casos ali que eu fiz os meus honorários, eu mandei, né? Eu o aceite e mandei meus honorários, né? E eu até comentei isso com você, né, Edmilson? Sim. Um dos advogados simplesmente disse que a complexidade da assinatura não demandava aquilo que eu estava pedindo, ou seja, eu estava onerando. E a minha resposta foi que a complexidade ela é dita pelo perito, né? Então, é isso. É, E melhor ainda, Ponto. né? Eu tenho uma palavra melhor do que isso que você falou, que a complexidade ela é dita pelo perito. A complexidade é uma palavra subjetiva, né? Complexo para quem, é. né? Complexo para quem?
Eu Para jogo ele uma que não assinatura, eu entende. jogo uma assinatura como essa que está na tela que vocês estão vendo aí. Aí alguns vão falar para mim, pô, é complexa. É subjetivo, é para você, né? Complexo. É, Para mim talvez não exatamente. seja. Talvez para a Vivian não seja, talvez para a Alice não seja, para Inês É, pro Adilson é. Aí daqui a pouco eu não acho complexo, mas quando eu começo a fazer, eita, é complexo mesmo. Complexo para quem? Né? é. É E não igual, é é, igual você ver o preço de uma coisa e você falar que é caro. Caro para quem? Caro para você? exatamente. Caro para você, Agora, talvez se não. eu falar para vocês quantas assinaturas tinham, aí fica, né? Eram 53 assinaturas. Aí, Nossa Senhora. aí, se isso aí Aí não é não. complexo, se isso aí Deu não para é entender? complexo, o que que é complexo, né? Aí é Não. Deu brincar com para a entender? verdade, né? É. Deu para Se ver, Como você, diria Vivian? meu avô. se você fala para Aham. mim assim, Adilson, ó, Ei, Vivian, uma e eu vou ajudar. assinatura. Se você fala assim para mim assim, Adilson, essa assinatura é uma aqui, pô, é um caso complexo. Fala, ah, para, Adilson, você tá de brincadeira. Aí você fala, não, Adilson, mas é 60 assinatura. Eu falo, porra, complexo pra caramba, hein, Adilson? Que complexidade, meu Era amigo. um caso de uma pensão alimentícia, já há alguns anos atrás, e o cara disse que Você pagou, é ela disse que doido. não, o cara apresentou 53 recibos, e É. aí, Nossa, então, aí E foi esses nesse recibos naipe. é cheio de carimbo, cheio de não sei o quê, cheio de coisa em cima, só atrapalha. Rapaz do céu, Professor, eu nunca vi um troço Não tão dá nem pra floreado, ver a viu? assinatura, porque é tanta coisa que eles colocam carimbado em cima da assinatura que eu nunca vi. É floreado, viu? E É aí, ruim, aí cara, é foi onde eu falei ruim. para ele, a complexidade está no meu valor, é Exato, isso, o meu valor é exato. que, né? É aquilo Mas que a gente tá enfim, falando. É o preço da Ferrari. Ferrari é caro. Caro é, pra quem? é, é, Talvez é caro pra mim. Talvez pro outro, pro Ronaldinho não é caro. é. para Agora o, Dilson que faz muito, É, Agora, muito agora o laudo, doutor não quer é. comprar uma Ferrari e reclamar do preço do pneu, aí é para não é complicar, né? verdade? Não É, é. Caro pra quem? é, Né? E nem Igual, todo professor, mundo estudou para isso, né? Todo mundo tem uma é. formação, tem, né? E não para de Então, estudar. Você e você não pega aí, para, ó. né? Pega hoje, quinta-feira, cara. Olha aí, ó, quinta-feira. Garanto que esse doutor ele tá, Tem tá gente no lá, ou tomando uma, trabalho. alguma O coisa, né? Paulo Nós tá estamos no aqui. Uber ali, ó. Tá fazendo a live, assistindo a live no Uber, cara. Tipo, Tá vendo? a gente fez o curso e não para. Você fez um curso ali, de sábado você fica o dia inteiro fazendo curso. Você vai na live na semana, você lê o livro do fulano, alguém tá fazendo live lá no YouTube amanhã, você corre lá. No Instagram tá a fulaninha lá, não sei o que do TikTok, você corre lá para ver a live dela. E por aí vai. E por aí vai. Dali a pouco professor, é outro perito que tá no grupo falando com você e conversa. Você para quando que você para? Não tem como, cara. professor, teve, Diga-me. eu até liguei para o senhor, né? Falei para o senhor, teve aquele caso que eram dois contratos, né? Cada contrato tinha 3 folhas, 3 rubricas e cada folha tinha uma rubrica, né? E o advogado me questionou por que que eu não fiz das 3. E eu comparei, porque ele tinha, os documentos eram bem mais antigos, e eu Eu perguntei, peguei inclusive, eu falei, e por que que você não fez as três, não foi? foi, porque a advogada do réu, né? Não, do autor, que é o autor que pediu. Ela insistiu, mandou até o WhatsApp para mim, se eu queria que ela pegasse cartão de assinaturas do cartório e tal. E depois o juiz mandou, pediu no cartório e mandaram. Só que, como eu falei, né, eu não tinha que ter achado, mas eu achei estranho de ter uma assinatura de 2017 no período mesmo do contrato, do primeiro contrato. Então, o que que eu fiz? Eu peguei uma assinatura de cada contrato, a que estava melhor, porque estava péssima a resolução, né? E peguei a assinatura do termo de audiência, porque essa coleta de assinaturas o juiz quis que fosse na vara. Então, era um documento autêntico, original, e estava com o servidor da vara, né? Lembro que você E eu falou. utilizei esse. E aí me questionaram, porque eu Não, não não utilizei haveria o por que outro. questionar esse, né? Tanta É, coisa oficial em cima. é. Aí eu peguei a que estava no termo de audiência, que estava uma resolução boa. Aí ele questionou da coleta de padrões, mas no processo tem todo o vídeo da coleta, que eles gravaram tudo, do início ao fim. E agora a juíza me fez 3 questionamentos, né? Eu até ia fazer
comparação das assinaturas, mas como ela só me questionou, eu decidi só responder o que ela me perguntou. E Exato. agora É, esperar. menos é mais. Às vezes a É, gente e se agora, limita a responder só o que foi perguntado, tá tudo ótimo. e agora eu estou com outro processo, que é até do Distrito Federal, que eu marquei 3 coletas, não A pessoa não apareceu. foi, eu lembro que você falou comigo também. E a assinatura, uma é quase uma rubrica e a outra é quase uma cursiva. E o Meu Deus juiz do mandou céu. fazer em cima dessas assinaturas. Aí eu Vai vou fazer em começar cima a mesmo, fazer. sem coleta. E outra coisa, professor, também eu tenho um outro laudo que eu estou fazendo, que a assinatura é do punho do autor, só que ela foi colada no contrato. Tem uma parte da assinatura que é o nome e o sobrenome, são só dois nomes, né? E o sobrenome pegaram e colaram, só que colaram em cima dos dizeres do contrato. Então, Oxi, dá para ver que é, né? tá Aí grosseiro. me questionaram se o contrato original era isso, se. Teve até uma pergunta que eles me perguntaram aqui se o contrato estava na resolução, na fonte tal, tal, tal. Eu falei, isso não compete a mim, eu não tenho nem o contrato, entendeu? Exatamente. Aqui, ó. De, é, Perguntando da fonte do contrato em que ele foi redigido, né? é, Como a resposta que o senhor falou, né? se a Que tem que fonte é dar, igual ou superior a já era 12. Exatamente. documentoscopia. Tem que ser feito um perito de documentoscopia. É, Aí me perguntou se a assinatura foi colada no documento. Eu falei, isso também não me compete. Eu estou ali para fazer análise da Grafotécnica. assinatura, É. não é? E tendo em vista ainda que você não tá nem com o contrato original na mão, né? Porque se você tivesse com o Como é contrato que eu original vou. na mão, ainda dava para dizer, né? Falar, eu tô É, aqui, realmente tem aqui um papel colado aqui no negócio aqui. Ainda daria para dizer ainda, né? Você falou, ó, nem sou é, perito de documento, mas tá colado aqui o negócio aqui, que nem uma fita crepe aqui no contrato aqui. Qualquer pessoa que é, vê isso aqui não precisa nem de perícia, vai ver que tá colado o papel. é. E grudado com aí, como o chiclete. Adilson falou, todo o advogado ele questiona, fala que não é complexo, que é praticamente muito fácil fazer É, não. análise. Não é, aquele valor está exorbitante. Todos eles Geralmente batem eles nessa falam coisa, tecla, cara. Todos eles batem né? nessa tecla. É Todos quase eles o batem. jargão, viu, É. deles. A vontade que dá é perguntar qual é o honorário dele, né? Que É. também o trabalho dele é bem fácil, não precisava cobrar tão caro, né? Se fosse algo simples, o meu argumento é sempre assim, ó. Se fosse simples de decidir, não precisava de perícia. O juiz É, sozinho olhava e determinava. A voz é dele, acabou. É simples. Se fosse simples. É simples assim. Se fosse simples, não tinha legislação para isso, dizendo que tem que ser um técnico para dizer, que nós somos técnicos. Então, na legislação está lá. Só quem pode dizer, produzir prova pericial é perito. Ponto. Acabou. Então tem que ser técnico. Se fosse simples, não precisava da gente, não. Nem tinha essa profissão. é, Era igual nos primórdios. Eu falo isso na aula de criminalística. Era igual lá nos primórdios, quando as pessoas eram queimadas por bruxaria. Não tinha perícia. Morreu de quê? Morreu de fogo, queimado na cruz. Morreu de quê? Morreu de guilhotina que cortou a cabeça. Ah, o Tiradentes morreu do quê? Morreu de cavalo. Cavalo que quartejou na rua. Não tinha perícia, pô. Hoje não. Qualquer um desses crimes que eu falei, seja queimado, seja guilhotina, seja quartejado, tem perícia, tem que recolher tudo. Tem que ver se o cara não já estava morto, tem que ir pro IML, tem que ver se não estava envenenado. Que tipo de lâmina foi a da guilhotina? Que corda que foi usada? O cavalo era puro sangue ou era um pangaré do desenho do pica-pau, pé de pano? Hoje tem perícia para tudo, pô. Então você vê, tipo, se não fosse necessário, não tinha perícia. O juiz olhava aquela assinatura e falava: Ó, eu tô olhando aqui, ô dona Maria, para de aplicar golpe nos outros, viu? Tá presa. Pronto, acabou. Seria feito assim. Se fosse fácil, o juiz olhava e falava assim: Ô banco, vocês estão de sacanagem, né? Vocês estão tentando dar um golpe aqui na dona Maria. Vai se ferrar vocês. Ela não assinou nada, não. Pronto, não precisava de perícia. A gente é chamado porque precisa de alguém técnico para analisar isso com calma e dizer, pô. Porque nem o juiz, que é ali o cara que é o maioral da parada toda, ele consegue dizer.
E porque tem uma lei também que diz que tem que ser um técnico especialista da área. O cara não pode ser perito e juiz ao mesmo tempo. Ele não pode ser advogado e perito ao mesmo tempo, pô. Simples Uhum. assim, a lei não permite ele fazer isso. Só que se a gente. Só que o bom era estar todo mundo numa sala reunido, né? O bom era estar o perito numa sala reunido, o advogado numa sala reunido e o juiz na sala reunido. E aí, o juiz fala assim, ô perito, o que você acha dele que tá dizendo que não é complexo? Fala, posso falar mesmo, juiz? Pô, leva mal, não? Porra, se fosse fácil, o senhor não tinha me chamado, não, pô. Não Se passa fosse vontade. fácil, pô, se fosse fácil, o senhor mesmo resolvia, com todo respeito. O senhor mesmo olhava essa Exatamente. assinatura e o senhor resolvia. Se fosse fácil, não precisava de mim aqui, não, de ninguém técnico. Não tinham criado nem lei para isso. Não existia nem artigo 473, 462, 4 nada, não. Era você mesmo que batia o martelo e ponto. E pô, vamos fazer o seguinte: o senhor legisla aí a lei aí, ele cuida do cliente lá e eu cuido da perícia aqui. Vamos fazer assim, cada um no seu quadrado e vai dar tudo certo. Acabou. Só que, infelizmente, não dá para dizer isso em Esse, Não dá palavras, para falar isso. porque a gente esse precisa, laudo, a o gente autor precisa colocou escrever 13. tecnicamente. O autor colocou 13 quesitos. Desses Aí, 13, eu acho que 4 era de da documentoscopia. grafologia. O resto, ele está me perguntando aqui se eu consigo precisar se a data da assinatura foi a data do contrato. Como é que vai saber? Tem como saber. Tem um capítulo no Tratado de Documentoscopia que fala sobre a análise de datas de tintas. Eu não sei se vocês já leram. Dá uma olhadinha nesse Já- livro, Tratado de Documentoscopia. Vai lá pelo menu lá e procura certinho no capítulo. Ele fala das datas. Você vê que nem o livro ele consegue dizer de maneira clara e objetiva, especificamente, como que você faz para descobrir a data de quando uma determinada tinta foi lançada num documento. é. Nem o Até Também próprio porque livro precisa do consegue documento documento dizer. original. original, né? Até Tem que ter o porque documento original, né? até porque quando você vai fazer um determinado exame nesse documento original para verificar a tal da tinta, o documento ele é perdido, ele é estragado, estraga-se o documento. Em documentoscopia você perde o documento. Nós vamos falar disso nas próximas lives de documentoscopia. O documento ele é perdido. Para você fazer uma determinada análise para descobrir que tipo de tinta é aquela que foi usada, se a coloração é a mesma, sabe? Tipo, a carga que foi utilizada, os materiais existentes naquela tinta. Você tem alguns produtos químicos que são usados para isso. Geralmente você danifica o documento. Chega Então, a ser feita com datação com carbono 14, Edmilson? alguns sim. Outros têm um bendito de um produto químico que os caras jogam ali, consegue separar a tinta do documento. E aí você estraga o documento. Como é que você vai tirar a tinta do documento? Não é verdade? Então, e você vê, e documentoscopia, que é o que a gente vai falando nos próximos temas aí, as próximas lives, é, cara, é algo que você não consegue trabalhar com cópia. Não se trabalha com cópia. Documentoscopia é documento original e ponto final, acabou. E aí, dependendo do que você está analisando, quando vem uma questão dessa de tinta, manuscritos, coisas muito antigas, por exemplo, quadros, pinturas. Vamos falar de pintura. Uma determinada pintura de um pintor famoso e alguém comprou um quadro num leilão que supostamente seria de um pintor famoso e a pessoa quer verificar a autenticidade daquele quadro. Se foi realmente pintado por aquele pintor famoso ou não. É muito complexo de se fazer, cara. Porque para você verificar, você vai ter que verificar o tipo de tinta. Ou seja, você vai precisar extrair uma amostra da tinta do quadro do cara. E aí vamos imaginar que realmente o quadro ele é autêntico. Ao você extrair a tinta do quadro, você já danificou a Já peça. estragou. Você já danificou. Se nós estamos falando de uma peça de 10 milhões de dólares, ela não vale mais 10 milhões. Porque você estragou ela. Então veja o quanto é complexo, dependendo do que está sendo analisado em documentoscopia. Mas hoje, basicamente, o que eu queria trocar ideia com vocês sobre esse caso do Boldrini e acabou puxando para esse outro caso, que eu acho que tem relação, é a maneira como o Instituto Geral de Perícia do Rio Grande do Sul trata o caso, que é uma assinatura, pelo que vocês estão vendo na tela, e ele trata como documentoscopia, por ter uma carta, por ter papel ali, ele trata como documentoscopia.
O perito que foi acionado para analisar a escrita, ou seja, ele é grafotécnico. O tempo todo, se você procurar na internet qualquer coisa sobre esse caso, você vai ouvir falar de documentoscopia. E aí eu trago isso estendido aos dias de hoje. Esse caso é de 2010. Eu pego o caso do meu aluno. Você vê que alguns advogados, você vê aí o caso da nossa amiga que está lá nos contratos dela lá, que eles estão tratando e trazendo quesitos de documentoscopia. Cada vez mais vocês estão pegando casos de grafo com quesitos de documentoscopia. Eles meio que estão querendo obrigar a gente a responder sobre documentoscopia. Não sei se por estratégia, não sei se porque enxergam dessa forma, se eles acham que o fato da grafa estar dentro de doc ali, a gente tem que responder sobre. Geralmente o perito que é formado em grafo, ele é formado em doc também, porque ele acaba fazendo documentoscopia, seja na escola do José, do Pedro, do Paulo, tanto faz. Ele lê sobre o assunto, está lá no tratado, ele lê sobre o tema. Eu acho que por essa razão, alguns advogados, inclusive, estão fazendo curso de perícia grafotécnica. Eu tenho muitos alunos que são advogados. No meu grupo de mentoria, lá tem um monte de aluno que é advogado. Então, eu acho que eles estão, por também estarem entrando muito de cabeça na área, eles sabem que a grafo está dentro da DOC. Então, pensa comigo assim, ó. De certa modo, eles não estão errados, não. De certa maneira. Pensa comigo assim, ó. Pega um prato de... uma janta. Pega uma janta. Você tem arroz, feijão, carne, batata frita, tudo no mesmo prato, não é? É um jantar ou não? Se você quiser jantar só arroz, dá para chamar só de janta? Dá, não dá? Mas se ela estiver dentro do contexto do prato todo, não é janta do mesmo jeito? Eu acho que é esse o entendimento que algumas pessoas estão tendo. A grafo, ela está dentro da DOC. É o arroz dentro do prato, é o bife dentro do teu prato. Então, o fato da grafo estar dentro de DOC, cada vez mais eu estou vendo alguns advogados, alguns juízes, eles tratarem o tema como DOC. Cada vez mais você vê quesitos ali de documentoscopia misturado no meio. É possível o perito afirmar ali e tal, que o documento que está a assinatura lá, supostamente da minha cliente, ele é um documento autêntico? Tipo, vem essas perguntas direto. Eu Até tenho, porque você vê Pode falar. a subjetividade ela é contestável. Exato. Então, se o perito fez um bom trabalho de grafo, Sim. certo? E você sabe que o trabalho do advogado é defender o seu cliente, ele vai bater em DOC. Sim, porque é o único Né? caminho que ele tem para fugir, não tem como É ele o único falar do caminho outro. que ele tem para fugir. Né? Poder bater. Aí, por isso que eu digo que no meu entendimento é subjetivo. Tem E uns que vão talvez ele bater porque não acenda, e tem. talvez ele coloque dúvida na cabeça do juiz, né, cara? De tipo Exatamente. assim, pô, o perito não foi completo. Pô, o perito deixou a desejar aqui na parte do DOC. Não sei se eu vou usar o laudo dele ou não, enfim. Tipo, ele pode acender uma luzinha na cabeça do juiz. É exatamente isso que o Adilson falou. Fala, Vivian. Mas eu, por exemplo, eu tenho vários quesitos aqui para responder Que vem de exatamente assim. Tudo doc. O documento é original, você pode afirmar que tudo de doc. Sim. Só que as minhas respostas serão mediante aquilo que eu fui nomeada. A grafotécnica. É isso que eu vou responder para Eu eles. sempre respondo que... Eu fui. E aí eu vou falar, assim, não, eu posso, se me nomear como documentoscopia, eu te vou fazer respondo. um honorário aqui e vou analisar Né? o doc. Exato. Acabou. Eu sempre falo para todo mundo que é o seguinte, sempre direciona dizendo o seguinte, olha, eu sou perita de grafo, vim para analisar a assinatura. Se eu não sou de doc, né, eu falaria isso, sugiro que essa pergunta seja feita a um perito de doc. E talvez o advogado vai lá e peça para o juiz nomear um perito de doc. Ou não. Talvez, se eu der uma resposta dessa, o advogado vai falar assim, quesito suplementar, um exemplo, complementar. Gostaria de saber se a perita também é formada em doc. E caso sim, gostaria de saber se ela é capaz de dizer, em uma análise posterior, se esse tal documento Aí mudou a conversa. Aí eu já digo, Deixa capaz eu apresentar meus sou. Você é honorários, capaz de peraí. pagar? Sou formado em DOC, sim, sou capaz, pois tenho formação. E tá aqui se nos o nobre honorários. doutor juiz aí, ele concordar, enviarei minhas propostas de honorário para fazer análise também de DOC.
Ué, Porque o que está Pronto. em jogo é a outra nomeação, né? A situação. nomeação foi para grafo, é grafo. Agora, Isso, se exatamente. ele levantar a lebre, né, de precisar E de um sempre doc, pensando assim, né? A gente tem sempre que pensar no seguinte, que o teu bom desempenho de trabalho e o teu desenrolar de jogo de cintura ali é o que vai te garantir outra nomeação. Então, umas boas respostas, sabe? Boas respostas de É, maneira neutra, sem ser rude de pergunta e sair para um período de doc. Nada, não precisa disso. Boas, sabe assim, boas respostas, respostas bem elaboradas. É por isso que eu corro e recomendo a todo mundo a correr desse negócio de quesito prejudicado. Cara, dê boas respostas. Não tem negócio de prejudicado, Resposta que a não. Você é sardinha venha para o capaz. nosso lado. É, você é capaz. Para com esse negócio de quesito predicado, porque você é capaz de formular uma boa resposta. Você é capaz, pô. Tu fez um laudo inteiro, tu não é capaz de dar uma boa resposta? Pelo amor de Deus, é, para de preguiça, pô. Quando o cara pega e fala assim, gostaria de saber se o nobre perito consegue dizer é, qual é o tipo de gramatura do papel que a aí assinatura questionada foi lançada. Você vai falar, olha, o nobre perito foi nomeado para fazer a perícia de assinatura, que é a minha formação. Sugiro ao nobre doutor advogado que faça essa pergunta a um perito de DOC ou recomende a um juiz que nomeie um perito de DOC. Só esse especialista tem capacidade técnica para te falar isso. Cara, você ajudou o advogado. Às vezes ele não sabia disso, às vezes ele achou que você conseguiria dizer. E você está dizendo: olha, o meu trampo aqui é a assinatura, cara. Faz o seguinte: fala com o juiz e ele nomeia um perito de DOC, cara. Ele vai te dizer se a gramatura do papel é tal ou não. Porque ele vai pedir o original e tal. até Ou porque você iria ainda fazer assim para vender o teu peixe, ó. Eu conseguiria te dizer se eu tivesse nomeado para DOC e se a parte ré tivesse me entregado o contrato original. Porque esse tipo de análise só é possível ser feito em um documento original. Eles não entregaram o documento e eu não fui nomeado para DOC. Tipo, nessa eu fico te devendo. Tipo Até isso, é, então, porque boas o que respostas. aconteceu muito, até foi, o Edmilson falou isso no curso, tem muito Ctrl+C, Ctrl+V, né? Exato, às vezes ele só Então o copiou o advogado quesito e ele jogou. olha lá, ele não quer também, nem saber, tem pergunta de doc, não quer nem saber o que é doc, né? É Exato. docas das marinas, é o que ele não quer nem saber, ele Ele não faz um quer. Ctrl+C e Exato. joga lá e pronto. Exato. Esse meu, acho que foi, eu acho que o meu foi copiado, porque ele perguntou que se nos autos tem um contrato firmado em 26 de maio de 2017. Já tem um contrato no processo todo. Então, ele é o que eu falo, às vezes eles copiam, colam ali, não tem noção do que estão escrevendo. Às vezes alguns eles fazem mesmo, outros eles põem só para dar volume ali, alguns são realmente copiados de outros lugares, de outros processos que eles até pesquisaram na internet. Gente, não precisa ir longe, eu é, falo isso para todo mundo. Você vai lá no Google e digita lá no Google. Quesitos para perícia grafotécnica. Rapaz do céu, vai aparecer, olha, uma renca de coisa. eu convido vocês a fazer esse exercício. Vai no Google e faz uma pesquisa assim, ó. Quesitos para perícia grafotécnica. Eu tenho Coloca imagens. certeza. Eu tenho Coloca certeza. imagens, que daí vai Nossa, aparecer a imagem das perguntas. Tu vai ver meu lá, tem Deus. 25, né? Se Ó, tiver 25 que mandaram para você, ó, vai bater é igualzinho. copiado. E vou te falar um É. negócio. Você vai encontrar quesito ali que você já pegou para responder. Ou seja, alguém foi lá, pegou de lá e mandou para você. Né? Você vai ver lá, você fala, oxe, esse aqui eu já peguei, esse aqui já caiu para mim, esse aqui eu tô com um desse para responder aqui. Você vai ver os mesmos, assim, os mesmos. Eu lembro disso, eu fiz um vídeo há uns 5 anos atrás, coloquei lá no meu canal, cara, eu caiu uns quesitos para mim, aí com uns 10, 15 quesitos. Aí eu fui na internet dar uma pesquisada, tava todos dentro do mesmo site. O cara copiou todos do mesmo site e colocou para mim, cara. Foi um dos vídeos que eu coloquei lá em 2020, lá atrás, lá, 2020, se eu não me engano. Cara, Se tivesse erro de inacreditável. português, estaria colado igual. Exato, inacreditável. É, Cara, Né? hoje, o que que eu queria trazer para vocês? Esse caso, para vocês entenderem um pouco como é que trataram o caso lá do Boldrini. Recomendo assistir, é legal. Mas a parte que mais me chama a atenção de tudo ali não é o crime em si, são coisas que eu gosto de acompanhar, mas não é o crime em si. É a maneira como o perito ele é pressionado nesse caso, cara. Eu gostaria que vocês dessem atenção para isso.
O pessoal de acusação, promotor, advogado, rapaz do céu, eles judia do perito, viu? Por que que você escolheu essa aqui e essa assinatura não? Olha aqui, isso aqui é um ataque apoiado e você colocou aqui que é gancho. Da onde que você tirou isso? Todo mundo aqui no tribunal tá vendo que é gancho. E o cara lá, cara, de frente para um telão, mostrando tudo que ele analisou e todo mundo de braço cruzado olhando e só o promotor Não entendia gritando. nada. E o promotor gritando, meu amigo, com ele e ele sentado ali na frente do juiz. Aí ele olha pra tela. Por que que você não analisou isso aqui? Você não quis, fala, você não analisou porque você não quis. Tipo, porque você foi contratado particular, você tá defendendo o pessoal lá, tipo. Você tá dizendo o quê? Que você tá certo e o Instituto Geral de Perícia do Rio Grande do Sul tá errado. Tipo, cara, os caras amassam o cara assim num nível assim, mas ele se comporta bem, ele faz um puta de um trampo. Ele tem um comportamento assim muito legal, mas é a parte que eu gostaria que vocês dessem atenção. E não sei se vocês chegaram a assistir o filme lá que eu coloquei pra vocês verem, do Zodíaco, que eu coloquei no grupo. Cara, assiste, cara. É um caso real que aconteceu na Califórnia e tal, assiste. E aí o cara ele vai matando e vai mandando carta, vai matando e vai mandando carta. E aí a polícia fica lá quebrando a cabeça com a carta, tentando analisar, e confronta com letra de um monte de gente, e não chega a lugar nenhum. Resumo da ópera: o cara tá solto até hoje, não foi preso, não. E tem Só que outros por casos alguma. no Netflix É, parecido também. só que por alguma razão ele parou de matar. Ele matou uma média de 40 pessoas na época, ficou 2 anos sem matar, depois voltou a matar de novo e mandou mais um monte de carta. Aí ele matou um casal na beira do lago, não tinha papel para mandar carta. Aí ele escreveu de sangue na porta do carro do casal. E a caligrafia que ele deixava nas cartas, ele deixou na porta do carro. E aí sumiu de vez É, agora e tá sumido e ninguém sabe se tá vivo, não tá vivo, desistiu de matar, se morreu sozinho. Eu sei que cada vez que aparece alguém morto e vem as cartas, todo mundo acha que é o cara de novo e fica todo mundo em pânico. E o legal, assim, legal, em modo de dizer, as cartas que ele mandou, ele exigia da polícia que a polícia desvendasse o que estava escrito na carta, descobrisse o que estava escrito na carta, porque se não descobrisse, ele ia matar. Aí a ó, polícia, num ato de desespero, sem descobrir a letra, a caligrafia, os códigos, o que estava querendo dizer, publicava no jornal, por determinação do assassino. Eu quero que vocês peguem essa carta que eu coloquei aqui e põem no jornal. Se vocês não pôr no jornal, eu vou matar amanhã. Aí que foi e isso? colocaram no jornal os códigos, as letras, as cartas. E aí as pessoas ficavam tentando descobrir o que, que queria dizer os códigos. Eu lembro que na primeira carta quem descobriu foi um casal de professor. Pegaram ali para ler os códigos, a carta ali, e ligou para a polícia: olha, tá dizendo aí isso, 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 e isso. Quando a polícia foi, ele já tinha matado. Nossa. E virou filme, né? Isso virou filme e tal. Tem no YouTube esse filme, chama O Zodíaco. Cara, é interessantíssimo porque tem a ver com a nossa área ali. Esse caso do Boldrini aí é interessante para vocês assistirem lá. E você vê, né? Eles tratam tudo como documentoscopia. Esse caso que eu peguei do amigo aí, que eu ajudei lá do aluno, ele falando de documentoscopia. Vocês, tudo com um monte de quesito aí de documentoscopia. Então, vale a análise. A maioria de vocês tem curso de documentoscopia, obviamente. Quem não tem vai fazer, eu sei que vai fazer. É, e para a gente acender uma luzinha. Cada vez mais eles estão trazendo os quesitos. Cuidado na hora que for responder. Respondam de maneira inteligente. Se já tem ali a documentoscopia e vocês achar que é um caso que dá para pegar, ofereça no quesito. Ofereça ali mesmo no processo, apresentando uma nova proposta de honorário. A única coisa que eu sempre falo é o seguinte: é, se você já está atolado, cara, não adianta você oferecer para pegar. Você vai se atolar mais. Mas se você achar que dá para fazer, você tem condição de fazer, tecnicamente você acha que é possível fazer, você tem o contrato original, eles cederam o contrato original, como no caso da nossa amiga lá, que está colado lá a assinatura. Se eles forneceram o original, putz, pega. Vai lá no processo, faz uma petição e fala: doutor, gostaria de apresentar uma proposta de honorário para fazer também um laudo de documentoscopia para Vossa Excelência, porque eu tenho suspeitas aqui que existe, além de fraude na assinatura, fraude no documento. E de repente o juiz vai falar: beleza, faz a tua proposta aí. Você vai lá, faz a tua proposta, você vai entregar 2 laudos, um de DOC e um de grafo.
A gente vai falar bastante de grafo nas próximas lives, bastante. Porque o curso que a gente vai fazer no final do mês, dia 30 de agosto, mesmo esquema, vai cair num sábado, 9 horas da manhã a gente começa, 5 horas da tarde a gente acaba. Vai ser sobre fraudes de assinaturas e fraudes de documentos. Então a gente tem fraudes de assinaturas, que é a nossa vivência, é o que a gente está vindo fazendo já há algum tempo, mas o que a gente vai falar das fraudes é quais são as características dos falsários. O que é que o falsário faz? Eu dei como exemplo a assinatura do Boldrini aí, da mãe do menino. Lembra que eu falei? As paradas, as tentativas de correções. Então, essas são características de falsificações de assinatura, dos falsários. Mas e nos documentos? Quais são as características? Como é que são feitas as falsificações dos documentos? E aí eu vou trazer, dia 30 de agosto, estou preparando uns material legal de alguns casos que eu peguei, casos que eu ajudei alunos também, como assistente técnico, de laudo de documentoscopia, trazendo como que foi feito o trabalho de documentoscopia. Qual foi a parte fácil, qual foi a dificuldade, a gente vai falar isso lá no dia 30. Por isso que até lá nessas lives eu vou vir trazendo alguns casos para a gente ir debatendo, ir discutindo. Se alguém já pegou o caso de documentoscopia, nós vai trocar ideia aqui e a gente vai estar fazendo. E aí a gente vai conversando e nas próximas a gente vai atravessando aqui, vamos trocando ideia. Porque a ideia, cara, é uma só. Ou a gente se especializa, ou a gente evolui, ou a gente fica mais antenado no que está sendo falado, no que a coisa está rolando por aí, se ajudando, que nem a gente está fazendo no grupo, se reunindo aqui, num cursinho aqui, não sei o que, etc. Porque senão, meu amigo, é aquilo. A gente vai pegar casos e a gente vai acabar declinando por achar que não dá conta. E às vezes você dá conta. Você aprendeu, você fez o curso, você comentou sobre, você estudou. Só que às vezes você cria na tua cabeça uma ideia de que você acha que você não dá conta. Você acha, você se menospreza, né, cara? E aí às vezes não precisa. Dá para dar conta sim. Então a gente vai falando disso. Essas coisas que eu passei na tela do caso, que contém ali a assinatura ali, da mãe do Bernardo, eu vou compartilhar lá no grupo, tá? A gravação de hoje eu vou colocar lá no grupo também. Eu acho que eu tenho um e-book sobre documentoscopia. Eu vou procurar nas minhas coisas aqui. Eu acho que eu tenho um legalzinho, que eu escrevi uma época, inclusive. E aí eu vou pegar, vou compartilhar lá também. Beleza? E a gente vai discutindo ali dentro sobre, vamos falando ali dentro sobre o que nós trocamos ideia hoje. Depois vai entrar mais umas pessoas lá que ainda não entraram no grupo, obviamente. Vão ter acesso também a toda essa questão e vão trazer algumas ideias ali, algumas questões para a gente trabalhando. Beleza, gente? Tranquilo? Acho que foi legal, né? Deu pra gente deu pra gente trocar umas ideias bacanas hoje, né? Foi, perfeito. De maneira informal, mas eu acho que foi bem legal. Como sugestão, é o que eu falei. Assistam lá o Tal do Zodíaco. Eu acho que é legal, um filmezinho pra ver com pipoca e guaraná. É top pra ver, porque é suspense, é um negócio bem bom legal. mesmo. E além de ser suspense, assim, é um negócio que é dentro da tua área de trabalho, né, cara? Então você meio que se identifica um pouco com o que você tem ali. Assiste o caso lá do Caso Bernardo, tá no YouTube, digita lá Caso Bernardo, porque você vai ver o julgamento na íntegra, né? Você já fez curso em algum lugar, provavelmente um dia, que falaram que um dia você pode ser chamado na frente do homem de cara preta lá, da capa preta, para ter que explicar sobre o seu laudo. Alguém te falou isso no curso que você fez por aí, eu tenho certeza que alguém já te falou. Então você vai ver isso lá no Caso Bernardo. O cara foi chamado lá para ter que se explicar. E aí você vai ter uma noção de como é que eles apertam o cara lá. Tomara que você não seja chamado e seja apertado igual aquele cidadão foi. Porque eu senti na pele ali, falei, rapaz, eles judiaram do homem. Mas o cara se saiu muito bem. Se saiu muito bem. E depois eu vou compartilhar com vocês o resultado desse amigo nosso aí, aluno, que está preparando lá o trabalho para responder, caso ele precise responder. E aí depois eu compartilho mais adiante com vocês o desfecho desse caso aí, dessa história. Eu acho que vai ser positivo, porque nós tivemos o mesmo raciocínio aqui. Acho que dificilmente ele vai tomar uma bica lá. Beleza, gente? Beleza, pessoal. Foi um prazer estar com todos. Ô, Inês, depois, Obrigado. lá no grupo mesmo,
Se você quiser mandar um áudio, depois só dando um resumo lá de como é o caso que você está de documentoscopia, porque a gente discute por ali Tá. mesmo. E aí no próximo Vou- nós troca ideia e tenta ajudar também. Porque esse processo que eu vou fazer o laudo, a juíza pediu a veracidade do documento, veracidade das chancelas e das assinaturas. Aí, ó. Falando para vocês, o negócio tá ficando pesado. Né? É. Mas a gente chega, a gente chega, A gente conversa a lá gente no chega. curso, A gente, porque a eu gente, já peguei um caminho aí, já estou fazendo muita coisa em cima disso aí, mas o maior problema é dar a veracidade do documento, que eu não tenho nada ele só também, né, original em mão. ele só talvez não saiba, mas nós está no nosso culto aqui direto, toda semana. Não é verdade? É isso aí. Gente, foi um prazer estar com vocês novamente. Obrigado a todos. Realmente, professor. Obrigado, Espero senhor. que tenha sido útil. Eu gostei bastante, achei legal. E os próximos eu prometo trazer umas paradas legais aí para ser bem intrigante. Tá bom? Obrigado, Legal. professor. Uma boa Obrigado, noite boa a noite a todos Assim os que a todos. gravação colegas. estiver Obrigadão. Boa pronta, noite, assim que a gente. gravação estiver pronta, os materiais estiverem no jeito, eu coloco lá. Provavelmente amanhã. Eu Tá coloco tudo lá bom. no grupo para vocês e para todo mundo que vai estar assistindo a gravação lá. Fechou? Obrigado, Tá joia, professor. professor. Imagina, eu Obrigado, que Obrigada. viu? agradeço a todos Estou vocês à sua aí. disponibilidade sempre. Imagina, Boa noite a é o meu todos. trabalho o tempo todo, né? Eu gosto de É, fazer, acreditem, eu nossa, faço é porque isso gosto. mesmo. Obrigado, Ednilson. Foi muito bom, cara. Que Valeu. bom que você tenha gostado. Um abraço, Muito gente. bom. Tchau, Um Bom abraço. descanso. Boa noite a turminha. todos. Tchau, Bom tchau. descanso a Tchau, todos. Valeu. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.